Fala galera, e aí, tudo certinho? Começando aqui nosso Revendo Conceitos da Semana. Nesse vídeo de hoje, eu quero revisar com vocês tudo aquilo que a gente estudou em energia mecânica, que foi nossa aula 2 do capítulo 6, perfeito? Nessa aula 2 do capítulo 6, a gente começou definindo o que era energia mecânica e logo em seguida, depois de sistemas conservativos, sistemas não conservativos, a gente chegou na definição de trabalho e potência, tá? Quero fazer essa revisão com vocês de forma bem prática e rápida, atacando os pontos mais importantes, perfeito? Vamos lá. A gente começou definindo logo o que era energia mecânica, tá? A energia mecânica é uma energia associada à energia do movimento e à energia da tendência do movimento, perfeito? Foi a definição inicial da gente. A energia da tendência do movimento é a energia que a gente chama de energia potencial. E ela pode ser tanto gravitacional como também elástica, tá? A energia potencial gravitacional existe quando o corpo possui a possibilidade de cair, tá? Então, quando ele está em queda, quando ele pode cair, ele tem a potencial ideia de movimento. Então, ele tem uma energia potencial. A mesma coisa a gente fala para uma mola. Quando a gente tem uma mola e essa mola é comprimida ou esticada, ela tem a potencial ideia de se movimentar. Então, ela tem uma energia potencial associada a isso, perfeito? Não esquece disso. Então, a energia mecânica, por definição, vou até escrever aqui, ó, a energia mecânica é a soma da energia potencial mais a energia cinética. A energia potencial, lembra, pode ser de dois tipos, ou potencial gravitacional ou potencial elástica, e a energia cinética é a energia associada ao movimento. Lembra que movimento tem por sinônimo velocidade. Se existe movimento, existe velocidade. Se existe velocidade, existe energia cinética, tá? Essa soma, ela é fundamental. Então, quando eu falar de energia mecânica, eu estou falando de energia potencial mais a energia cinética, perfeito? Tranquilo. Para calcular a energia cinética, lembra comigo, a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. M é a massa em quilo, certo? A velocidade v, ela é em metros por segundos, perfeito? E a energia cinética, ela vai ser dada em joules, certo? Até em aula eu lembro que eu falei com vocês dos submúltiplos do joule, certo? Pode ser o quilojoule, o megajoule, o gigajoule, perfeito? E a energia potencial, ela pode ser dois tipos, né? A potencial gravitacional, que a gente calcula por mgh, perfeito? E a potencial elástica, que a gente calcula por kx ao quadrado sobre 2. Lembra que a massa tem 100 kg, a gravidade na Terra vale 10, certo? E a altura, ela vai ser dada em metros, perfeito? O kx, o k é a constante elástica da mola, ele vai ter que ser em newtons por metros. E o x é o quanto a mola aumenta ou diminui de tamanho. Esse x tem que ser em metros, perfeito? Obviamente tudo isso aqui, ó, tem escrito e detalhado no teu material, certo? Em aula eu até lembro que eu citei essa tabela daqui com outras possíveis unidades para energia, mas que obviamente quando a gente fala de energia mecânica, a gente estritamente vai usar o joule ou o megajoule ou o quilojoule ou o gigajoule, mas vai usar o joule, perfeito? Não esquece disso. Tranquilo. Depois disso, eu lembro que a gente já definiu sistemas mecânicos conservativos, né? Obviamente, em aula a gente viu isso com muito mais detalhes, até porque eu vi vários exemplos com vocês e resolvi também algumas questõezinhas a respeito desse tema, tá? Mas o sistema mecânico conservativo é bem intuitivo. Ele fala que a energia mecânica se conserva, ou seja, a energia mecânica do início obrigatoriamente vai ser igual à energia mecânica do meio, que obrigatoriamente vai ser igual à energia mecânica do final. A gente fala que um sistema conservativo, ele mantém a energia mecânica, ela não vai se alterar, perfeito? Ou seja, a energia mecânica em si, que eu vou até reescrever aqui, a energia mecânica que é a cinética mais a potencial, no sistema conservativo, como ela se conserva, se, por exemplo, um corpo ele está ganhando energia potencial, é porque ele está perdendo energia cinética. Então, no sistema conservativo, quando se perde um tipo de energia, você ganha outro. Isso é um sistema conservativo, tá? Já dizia Lavoisier, nada se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma. Então, a energia potencial é perdida para que a cinética seja ganha, e o inverso também é verdade. Se eu perder cinética é porque eu ganhei potencial, tá? E isso, em termos de cálculo, é muito importante, porque, por exemplo, eu posso dizer que a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B. E aí, conhecendo coisas sobre o ponto A, eu consigo achar qualquer informação
sobre o ponto B, perfeito? De forma análoga, eu também tenho que, se a energia mecânica no ponto A ela se conserva, ela também vai ser igual à energia mecânica no ponto C, tá? Então, um sistema conservativo, ele é muito importante, tanto de forma teórica como também de forma prática, de forma quantitativa, porque você consegue calcular informações sobre qualquer etapa de um sistema conservativo, tá? Através simplesmente da igualdade, né, das energias mecânicas. Por exemplo, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em C, certo? Se eu quiser informações de C e eu obtiver informações de A, eu consigo de fato chegar num resultado de qualquer informação sobre C, perfeito? Então é isso. O sistema conservativo ele é bem intuitivo. Por favor, não esqueça, iguale a energia mecânica de um ponto que você tem informações com um ponto em que você quer informações. E aí você consegue facilmente achar a tua resposta, perfeito? Obviamente em aula a gente fez vários outros exemplos, então por favor, se tem dificuldade, volta na nossa aula ou então manda uma mensagem para mim para eu poder te ajudar, perfeito? Tranquilo. Após isso, a gente foi para sistemas não conservativos. O que é um sistema não conservativo? É aquele sistema em que ele não consegue conservar a energia mecânica, porque durante o processo alguma força dissipativa existe e essa força dissipativa rouba um pouco de energia desse sistema. Eu sei que o termo roubar acaba sendo errado, mas ela transforma a energia mecânica do processo em um tipo de energia não mecânica, por exemplo, energia térmica, energia sonora, energia química. Então, qualquer tipo de energia pode ser roubada de um sistema mecânico e aí o sistema é não conservativo. E aí a equação, ela fica bem parecida, né? Fica assim, ó, a energia mecânica do ponto A é igual à energia mecânica do ponto B, mais aquilo que foi desperdiçado, que eu chamo de energia dissipada, perfeito? Então, esse processo aqui, ele é muito parecido com um conservativo, só que eu adiciono o termo da energia dissipada, tá? Essa energia dissipada, eu lembro que em aula a gente até coloca outro sinônimo nela, que é trabalho da força de atrito, tá? Perfeito. Então, a energia mecânica de A é a cinética mais a potencial de A, a energia mecânica de B é a cinética mais a potencial de B, e a energia dissipada é aquilo que geralmente se pede em sistemas mecânicos não conservativos, tá? Aplica essa equação e que você vai ter um resultado aí bem tranquilamente, tá? Perfeito. Sistema mecânico não conservativo, falando de vestibular, geralmente esse sistema mecânico não conservativo, ele vai ser não conservativo por conta da existência de uma região com atrito. O atrito é uma força dissipativa que transforma energia mecânica em energia térmica, através do que a gente viu em aula, que é o efeito Joule, tá? Então, no vestibular, o que mais cai, obviamente, é esse conceito aí de energia mecânica sendo dissipada por conta da força de atrito. Perfeito. Essa foi a primeira etapa da nossa aula, né? A gente viu tudo isso em aula. Obviamente, em aula eu vi com mais detalhes, com mais atenção, mas basicamente aquilo que o Enem gosta dessa parte que a gente acabou de revisar é a parte mais teórica, tá? Mas obviamente a parte de cálculo já caiu no Enem e pode vir a retornar, certo? Então não se espante se isso cair novamente. Perfeito. A segunda parte da nossa aula, em uma parte mais tranquila, a gente falou de trabalho, né? Lembra que o trabalho, ele é uma grandeza física que fala da quantidade de energia transformada. O trabalho, eu gosto muito de relacionar e dizer que o trabalho é a quantidade de energia que se transforma de um tipo em outro. Então, trabalho é nada mais, nada menos do que a transformação de energia, de potencial em cinética ou de cinética em potencial, por exemplo, certo? E aí eu lembro que em aula eu até disse assim, olha galera, para que o trabalho exista, para que essa transformação de energia exista, alguém tem que fazer essa transformação. E esse alguém na física é a famosa força. Força é a grandeza física que transforma um tipo de energia em outro. Pensa comigo, se um carro está parado e você acelera, quem fez a força foi o motor. O motor transformou energia química em energia cinética, que é do movimento. Então essa transformação foi justamente uma transformação de uma força que executou o trabalho, tá? Então executar trabalho é quando uma força consegue transformar um tipo de energia em outro, certo? E aí, o que é que se pede de trabalho nos teus vestibulares? É muito difícil cair uma questão teórica de trabalho, tá? Muito difícil mesmo. Geralmente ele vai pedir para tu calcular o trabalho de uma força, certo? Perguntar o trabalho da força de atrito, ou o trabalho de uma força resultante, ou o trabalho de uma força motriz, o trabalho da força peso, ele vai pedir o trabalho, tá? E saber calcular o trabalho é muito fundamental, certo? E aí eu lembro que eu apresentei 3 formas para vocês de como calcular o trabalho. A primeira forma, essa daqui, ó, quando a gente tiver uma força oblíqua, ou seja, quando tiver uma figura nesse estilo aí com uma força
com um certo ângulo de atuação, certo? Em relação a uma linha horizontal, perfeito? Então, aplica essa relação aqui se tu vê uma força oblíqua, certo? Obviamente a gente sabe que as forças oblíquas não são as mais queridas pelo vestibular, tá? Então, o que vai acontecer, eu até chamei de modulagem, né, de sistemas em nossa aula, a gente consegue calcular o trabalho por FD apenas, certo? Se for uma situação mais simples, por exemplo, um carro andando para frente, um bloquinho sendo puxado para frente, com uma força que de fato é uma força horizontal, a gente consegue aplicar essa relação indireta e achar o trabalho. O trabalho é força vezes deslocamento, vezes a distância que ele teve, tá? A força é em newtons e a distância é em metros. E aí eu lembro que eu disse em aula, se a força for a favor do movimento, a gente fala que o trabalho é positivo. Se a força for contrária ao movimento, como um atrito, por exemplo, essa força vai provocar um trabalho negativo. Perfeito? Tranquilo. Essa é a primeira forma teórica, né, de se calcular o trabalho, é aplicando a fórmula, perfeito? Força vezes distância. E aí a gente tem outras duas formas de se calcular, e aí são formas muito mais interessantes, que é o teorema da energia cinética e a área do gráfico. O teorema da energia cinética, trabalho é igual à variação da energia cinética final menos energia cinética inicial. Lembrando que para que a energia cinética varie, é porque alguma força foi responsável por essa variação, tá? Por exemplo, a força de um motor de um carro, quando ele acelera, ele variou a velocidade, ou seja, teve uma força variando, essa força fez trabalho, então o trabalho é variação da energia cinética, tá? Aplicar essa relação toda vez que a questão pedir trabalho e falar de velocidades, tranquilo? Então esse teorema da energia cinética serve para calcular o trabalho de qualquer força em qualquer sistema, certo? Mas ela é mais utilizada para calcular o trabalho da força de atrito, ou o trabalho de uma força motriz, de um motor de um carro, ou então o trabalho de uma força resultante, perfeito? Tranquilo. E a terceira forma de se calcular trabalho é pela área do gráfico, e aí é muito simples, né? A área do gráfico de um gráfico força por distância, tá? Essa área aqui me dá numericamente o trabalho, perfeito? Então eu tenho essas três formas. Lembra que em aula eu até pedi a tu para que tu tenha discernimento de quando usar cada forma dessa. Toma cuidado para não errar, perfeito? Caiu questão de trabalho no vestibular, geralmente é aplicação direta de fórmula, então é uma questão com mais facilidade, tá? Se lembrar da fórmula e lembrar do jeito correto, tu faz ela em menos de 1 minuto, perfeito? Então é uma questão considerada de nível fácil. Toma cuidado com ela, perfeito? E para a gente já finalizar, chegando perto do fim da nossa revisão aqui, eu quero falar do trabalho de forças específicas, tá? Quero te lembrar que o trabalho da força-peso, eu vou aplicar a fórmula, né? Peso vezes altura. Se o deslocamento for estritamente vertical, tá? Então o trabalho do peso aí existe. Se o cara está subindo uma rampa, se o cara está subindo uma escada, o peso faz trabalho, tá? Então a gente consegue calcular o trabalho do peso por peso vezes a altura que se sobe ou desce. Mas se o corpo está se movimentando no chão horizontal, ou seja, só indo para frente ou só indo para trás, então o trabalho do peso é zero, porque o peso não vai fazer diferença nenhuma, tá? Se você vai andar para frente ou para trás e você tem 100, 200, 1000 toneladas, não interfere em nada em termos de peso, porque o peso só atrapalha na movimentação vertical, perfeito? Não esquece disso, tranquilo. Então o peso de um movimento horizontal o trabalho do peso, né, de um movimento horizontal é sempre zero, tá? Mas o trabalho do peso em um movimento vertical, ele existe e você consegue calcular para essa forma que eu citei para tu, tá? E lembra, se o corpo está subindo, o trabalho do peso ele é negativo, porque o peso é para baixo, o peso atrapalha. Se o corpo está descendo, o trabalho do peso é positivo, porque o peso ajuda a descer, perfeito? Tranquilo. E lembra que se eu subo uma rampa de altura H por uma inclinação θ, ou então subo essa mesma altura por uma escada muito mais íngreme, o trabalho do peso é o mesmo, tá? Para o peso pouco importa a inclinação da rampa, o que importa de fato é a altura, certo? Trabalho da força de atrito, a gente lembra que a gente usa uma das três formas para calcular, né? É algo muito simples, só para relembrar vocês. Ou eu aplico a fórmula, tá? Ou eu aplico a variação de energia cinética, tá? Ou então eu posso até lembrar que trabalho da força de atrito também é aquela energia dissipada que a gente aprendeu nos sistemas não conservativos, tá? E por fim, trabalho da força normal e trabalho da força centrípeta sempre vão ser zero, porque a distância em relação à força vai ser sempre zero, perfeito? Tranquilo. E para finalizar, potência mecânica é a rapidez com que se executa trabalho. E eu lembro que eu apresentei várias fórmulas para tu, tá? Potência eu posso calcular por energia potencial por tempo. Potência eu posso calcular por energia cinética por tempo, certo? Potência eu posso calcular também por trabalho por tempo.
e potência eu posso calcular por força vezes velocidade média, perfeito? Então assim, eu acabo tendo 4 formulazinhas aí para calcular um mesmo trabalho. Você vai usar aquela em que a questão te der mais oportunidade, tá? Por exemplo, se a questão te falar de altura, ela te der a oportunidade de usar energia potencial. Se ela falar de velocidade, energia cinética. Se ela falar de velocidade média, usa essa daqui. Se ela falar de trabalho, usa essa daqui. Perfeito? Tranquilo? Massa. Então é isso, galera. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre lembrem que podem contar comigo, beleza? Então um cheiro a todos e até a próxima. Tchau!